ia passar para ali dos crentes. Quando eu ponho o pé naquela praça, eu desço, era jardineira, meu destino era jardineira, eu ponho os pés no chão, eu fui crescendo. Eu me vendo como fosse um espelho, né? Eu fui crescendo e fiquei mais ou menos 20 metros de altura. Quando eu olho a minha direita e a esquerda, eu estou vendo um correr. Eu não sei o que é, eu também não estava me entendendo. Eu sei que eu sou um gigante. Estou só crescendo. Os homens correu tudo, ninguém gostava de olhar em mim. Eu fiquei parado assim, olhando, me vendo no espelho, eu sou grande, eu olhava para mim, eu sou pequeno, eu olhava na frente, eu estou grande. Aí veio para mim assim, ao pensamento, né? Eu posso derrubar um prédio se eu quiser. Aí você pensa, o que é o poder de Deus, né? Eu não quero fazer mal, só o bem, você não faz. Pode se você quiser. Vem para mim, só você pode pegar um boi pelo rabo, julgar se você quiser julgar. Você não faz. É um poder para o bem. Deus é justo, né? Aí eu vou caminhando, naquele tamanho. Eu me lembro, eu olhava à direita, eu vendo um pôr na janela, quando eu olhava assim, minha cabeça passava por cima, eles fechavam a janela, do outro lado. Estou com medo, eu não vou passar, porque não sei o que, eu também não estou entendendo nada. Quando eu cheguei no lugar que eu ia pregar, 9 almas eu decidi batizar, a casa estava cheia de gente. Quando eu chego lá, eu vou entrando, aí Deus me dá uma palavra, não sei qual teu, eu não sei, e eu fui falando só mensagem revelada. No meio da mensagem, eu estou vendo. Aí a terra tremeu, eu vi a terra balançar. Quando eu ouvi, o povo também estava vendo. O primeiro pregador que recebe, ele passa. Né? Quando eu vi que a terra tremeu, eles também viram. Aí eu vi a terra tremeu e rachou. Eu dei um rachado assim, ó. O povo começou a gritar. Gritar e para lá para cá, assim, a terra balançando. E eles gritando, pedir perdão, chorando, pedir perdão, que eu estou pegando direto. Aí começou soluçando, pediu perdão. Aí a terra foi parando também devagarzinho. Aquela valeta veio e fechou. Eu só vi o soluço do povo, tu chorando. Aí eu não sabia o caso, né? Aí Deus fala, você vai dar ordem agora. Eu dou um grito. Ordem divina. Todos batizados. No batismo, todo mundo. Pô, tu chorando. Aí ele foi confessar para mim um detalhe do padre. Deus perdoou eles. Ele não foi muito mesmo, não. Passou uma semana, eu fui lá para batizar eles. Teve um Samuel comigo. E quando ele lá no corpo lá, o que aconteceu? O padre foi para alguém com 2 gatos pretos para jogar dentro do cômodo batizar. Agora o boato no arraial. O capeta apareceu no batismo dos crentes. Olha, gente, isso é impressionante. Fosse uma igreja nesse lugar. O padre mandou, o povo da fábrica foi lá, derrubou a igrejinha, faltava só cobrir, derrubou tudo. Deus puniu quem fez isso, morreu de todo mundo, doença terrível. E hoje lá, a igreja construída, 60 pessoas tomam a Santa Ceia. Então, o capeta é real, né? Mas se você é uma pessoa que ora e crê, e confessa que você crê, pode ser o que for, a vitória vai ser grande e vai ser uma experiência que agrada a todos. Glória a Deus. Eu botei para ouvir, irmãos, por quê? Porque a gente precisa entender que o domínio de Satanás, ele persiste até os dias de hoje, né? Nós temos história em Goiás também há bastante tempo atrás, fomos implantar a igreja em Goiás, que os pastores que ficaram lá durante 7 dias em oração, e o apóstolo Jair, na época obreiro, pastor novo, 17 anos, ele teve que vir acho que foi para São Paulo, não sei, para casar. E enquanto isso, Getúlio Mapa, que também hoje é missionário e na época também era jovem pastor, ele ficou lá e o diabo, o demônio, agarrou ele dentro do hotel e quis matá-lo dentro do hotel, né? Perguntando o que eles foram fazer ali, que ali era terreno daquela potestade. E só depois que foi repreendido aqui, que a igreja fluiu e cresceu.
Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 10, no versículo 12 e 13. E nós vamos ver isso também relatado dentro da Bíblia. Porque se não for a Bíblia nos ensinar, são palavras que vão ao vento, né? Daniel capítulo 10, verso 12 ao 13. Diz assim, isso aqui foi Daniel, eu estou pegando só esse trecho, 12 ao 13, que é um trecho chave. Isso aqui foi a visão que Daniel teve, né? E uma guerra, uma batalha espiritual que ele teve. Ele falou assim, ó, e ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Então você vê que aqui Daniel estava tendo uma batalha espiritual. Daniel estava tendo ali uma guerra espiritual, onde ele estava pedindo que Deus enviasse resposta a ele. E um anjo estava sendo impedido por um demônio, que era o príncipe da Pérsia. Um demônio que tinha uma demarcação geográfica naquele lugar, aonde impedia daquele anjo chegar até Daniel para ajudar Daniel. E precisou descer Miguel para ajudar a derrotar aquele demônio. Para quê? Para que a resposta chegasse até Daniel. Então hoje não é diferente. Hoje nós precisamos entender que o valente deste mundo, ele precisa ser amarrado. Ele precisa ser amarrado, e quem vai amarrar ele vai ser através das nossas orações, das nossas buscas intensas. É por isso, irmãos, que muitas das vezes a bênção demora a chegar. É por isso que muitas das vezes os milagres extraordinários não têm acontecido como antigamente acontecia. Por quê? Porque a gente quer pedir a Deus para que Ele faça o que Ele faça, o que Ele faça, mas nós não queremos enfrentar uma batalha espiritual. Nós não temos fé para orar 3, 4 dias diariamente. Nós não temos fé para nos consagrarmos durante 21 dias, durante 30 dias. Nós não temos fé de acordar cedo e colocar os nossos joelhos e pedir: Deus, rompa os céus. Deus, vem em resposta. Deus, traga o seu poder até a nossa vida. Deus, vem com ousadia e envia o seu anjo e venha queimar esse demônio, esse capeta que tem impedido do crescimento da sua obra, que tem impedido da cura chegar. Porque muitas das vezes, irmãos, o anjo que vai trazer a cura, ele pode estar sendo impedido, assim como aquele anjo que foi até Daniel estava sendo impedido. Quantos dias? Não foi 1 nem 2 dias, não. A Bíblia fala lá em Daniel, no capítulo 13, que durante 21 dias ele tentou descer para trazer a resposta para Daniel, e o anjo, o principado da Pérsia, não permitiu que ele chegasse até Daniel. E precisou vir reforço. Precisou vir o próprio Miguel para ajudar e destruir aquilo ali. Às vezes, irmãos, nós precisamos orar mais. Olha só, se você ver aqui no versículo 12, fala assim, ó, não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento, desde o primeiro dia que você decidiu humilhar-se diante do seu Deus, Deus ouviu a sua oração. Deus ouve, meus irmãos, mas o que traz a resposta de Deus é a nossa perseverança e oração. Nós precisamos aprender a amarrar o gigante desse século. Nós precisamos aprender a batalhar espiritualmente e parar de reclamar. Quantos de nós, irmãos, nós vivemos pedindo a Deus, me dá isso, Deus, me dá aquilo, e não pagamos o preço com oração? Porque nós não achamos que oração em grande quantidade, em grande escala, vai fazer efeito. Sabe, nós precisamos pagar o preço, porque o mundo espiritual, ele bota uma placa para impedir da bênção descer.
Nós precisamos, como ministros, como homens e mulheres de Deus, começarmos a romper isso com as nossas orações. Entrarmos em batalhas espirituais dentro dos nossos quartos. Entrarmos em batalhas espirituais dentro da nossa sala. Entrarmos em batalhas espirituais e não levantar enquanto nós não vemos o céu romper. Nós precisamos ver a mão de Deus vir em nosso favor. Se você for abrir lá em João capítulo 12, verso 31, capítulo 12 de João, verso 31, você vai ver que ele vai falar sobre o príncipe desse mundo. João 12, 31 diz assim, vamos ler animado. Chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Se você abrir João 14, 30, vai falar sobre isso também. Diz assim: já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo, ele não tem nenhum direito sobre mim. João 16, 11 vai dizer: e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Lá em Marcos 5, 9 e 10 fala sobre o endemoniado de Gadareno. Se não me falha a memória, deixa eu ver, Marcos 5. Está anotando, irmãos? Vai anotando. Para que você entenda que a fé e a batalha espiritual andam junto. Marcos 5, 9 e 10. Diz assim, ó. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que ele não o mandasse sair daquela região. Então são demônios regionais. São demônios regionais. Se nós queremos alguma coisa de Deus, se nós precisamos romper, nós precisamos buscar uma batalha espiritual muito grande. Nós precisamos amarrar esse demônio regional. Nós precisamos entrar em guerra com eles. Nós não podemos deixar ele ficar bem. A verdade, irmãos, é que a igreja, ela descansou nisso. A igreja, ela se acomodou nisso. Eu vou pedir a Deus, e se for da vontade de Deus, ele vai fazer. Na verdade, é a vontade de Deus. Mas muitas das vezes, fica retido através desses demônios regionais que não deixam a bênção chegar. A vontade de Deus é que aconteça. Mas um demônio regional daquela rua, ou daquele bairro, ou daquela cidade, pode estar impedindo de nós avançarmos. Se a nossa igreja não avança, se o evangelismo não é tão eficaz, é porque o demônio regional dessa região, desse local, ele está impedindo da igreja avançar. E quando a igreja começa a avançar, ele começa a atacar a igreja, e a igreja começa a deixar de se preocupar em avançar, e começa a se preocupar com os próprios problemas. E ela começa a falar: não, hoje eu não vou, hoje eu vou ficar em casa para cuidar disso. Por quê? Porque aconteceu algo e eu preciso priorizar esse algo, em vez de priorizar a obra de Deus. Aonde a Bíblia me ensina no Salmo 127, que em vão guarda o sentinela, se o Senhor não guardar a cidade. Sabe, irmãos, nós precisamos romper, mas antes de nós sairmos, nós precisamos amarrar o valente. A Bíblia me ensina. Abre Marcos, capítulo 3, verso 27. Marcos 3, 27. Olha o que fala. De fato, ninguém pode entrar na casa de um homem forte e levar dali seus bens, sem que antes o amar. Só então poderá roubar a casa dele. Você entende? Olha só. Para que eu consiga entrar no terreno do inimigo e trazer de lá os bens que hoje está na mão dele, eu preciso amarrar o valente. Eu preciso amarrar esse homem, esse demônio. Eu preciso tirar as forças dele. E como é que eu tiro as forças dele? Clamando o nome de Jesus, orando, rompendo, me consagrando. Por quê? Porque Deus vai enviar um exército de anjos para lutar.
Você viu o pastor, o missionário Wilson falou, o bispo Wilson? Ele falou, olha, eu estava por 3 dias, 3 vigílias no monte. E eu ouvi um barulho como se fosse muitos animais vindo. Muitos animais vindo. Ele ouviu fisicamente o barulho. E aí ele falou o quê? E daqui a pouco ele sentiu como se as pernas dele e o pescoço dele tivessem sido esmagados. E ele começou a ficar com medo, porque o diabo ele faz isso. Numa batalha espiritual, que você está orando, o que o diabo faz? O diabo te coloca medo para que você pare. Ele começou a ficar com medo, e ele falou que Jesus, o Senhor não está vendo isso não? Eu vou morrer. E aí ele ouve uma voz dizendo, ó, é o diabo. Por quê? Porque ele ainda não tinha tido aquele discernimento. Muitas das vezes, irmãos, nós ficamos assustados com o que o diabo coloca na nossa vida, mas por nós não sabermos que é o diabo, não temos o discernimento de quem está fazendo aquilo ali, o inimigo, nós paramos, nós recuamos. E aí o príncipe daquela região, aquele principado dali, ele continua prevalecendo sobre a vida dos crentes, continua prevalecendo sobre a vida da igreja. É tempo da igreja avançar, é tempo da igreja quebrar os grilhões do inferno. É tempo da igreja não se acomodar com o jeito que está acontecendo as coisas. Ah, se der eu vou, se não der eu não vou. Se Deus permitir eu vou, se Deus não permitir eu não vou. A escolha é sempre nossa. Deus não vai ir pela gente, Deus não vai orar pela gente. Você vê que Daniel, desde quando ele começou a buscar o entendimento, desde quando ele começou a se humilhar na presença de Deus, Deus ouviu atentamente o clamor dele e já enviou uma resposta para ele. Mas essa resposta, ela estava no meio do caminho, guerreando, parada, ou tentando passar e sendo impedido. E Daniel não sabia. E Daniel continuou orando. Daniel continuou guerreando. Daniel continuou batalhando. E o que aconteceu? Deus enviou reforço para chegar. Sabe, existe uma grande guerra que impede a nossa vitória de chegar. Existe uma grande guerra que impede a nossa bênção de chegar. E se nós não dedicarmos tempo em buscar a Deus, em viver o que a Bíblia me ensina, eu posso morrer sem ver a bênção de Deus. Eu posso andar e achar até que Deus não está me ouvindo. Mas Deus está nos ouvindo. Deus está nos ouvindo e Ele já mandou a resposta. Agora é necessário que a resposta chegue. Mas para a resposta chegar, eu preciso intensificar em oração. Eu preciso continuar e não parar. Eu preciso começar a amarrar o valente. Derrubar ele. Fala assim, diabo, você está amarrado. Diabo, capeta, sai daí em nome de Jesus. Você está amarrado dentro da minha casa, dentro da minha família. Você está amarrado nessa rua. Você está amarrado nesse bairro. Você está amarrado nessa cidade. Em nome de Jesus. Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou clamar a Deus. Eu vou jejuar, eu vou chamar os meus irmãos para junto comigo. Amarmos. Grandes milagres vão acontecer quando o véu for rasgado. Não o véu entre nós e Deus, porque esse já foi. Mas o véu espiritual, aquele que o diabo tem colocado para reter o romper da igreja, para romper o avanço da igreja. Porque as igrejas hoje, irmãos, elas tendem a viver numa monotonia, porque elas não querem orar mais. Elas querem vir, ouvir uma palavra de autoajuda, uma palavra de massagear ego, e elas vão para casa, ah, Deus falou comigo que Ele vai mandar a bênção. Ele até mandou, mas talvez ela não tenha chegado ainda, porque nós não estamos buscando. Estamos nos colocando na posição de vítima. Falando, ai Senhor, quantas aflições está tendo na minha vida, e temos deixado de buscar, temos deixado de interceder. Irmãos, a Bíblia fala que a oração do justo pode muito em seu efeito. A Bíblia fala que a oração do justo pode muito em seu efeito. Sabe, a Bíblia fala, pedir,
e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abrir-se-me-á. Porque todo que pede e todo que busca. Então, se nós não achamos, se nós não encontramos, é porque nós não estamos procurando da maneira certa. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes todo o vosso coração. É tempo de nós usarmos a nossa fé para começarmos a pedir a Deus: Deus, abra os meus olhos espirituais, para que eu veja, para que eu contemple a guerra espiritual que está acontecendo. Abra os meus olhos espirituais, para que eu consiga discernir o que é material e o que é espiritual. Porque muitas das vezes nós colocamos a culpa no material, mas é o diabo que está impedindo. E muitas das vezes nós colocamos a culpa no diabo, mas é a nossa decisão material que está impedindo a chegada da bênção de Deus em nossas vidas. Então, você imagina lá, e eu já tenho falado isso há algumas semanas, que eu gosto muito dessa passagem, lá quando Geazi olha, e ele vê um monte de pessoas inimigas, um exército arameu todo, para pegar ele e Eliseu. E ele entra em parafuso: Senhor, nós vamos morrer. Por quê? Porque ele não tinha uma visão espiritual. Ele não tinha fé para ver o inimigo. Ou melhor, ele só tinha fé para ver o inimigo. Não tinha fé para ver o livramento de Deus. Sabe, irmãos, quando nossa visão espiritual, quando a nossa fé está abalada, a nossa visão espiritual está morta, nós colocamos e vemos só o problema na nossa frente, sabe? O problema nos impede de ver o que está atrás, que é a bênção de Deus. A barreira que o diabo coloca na nossa frente, ela é tão espessa, tão grande, que impede de nós vermos a bênção de Deus, a cura vindo de Deus, a libertação vindo de Deus. Porque o principado daquela região tem tapado os olhos espirituais de muitos crentes. O principado daquela região, o demônio daquela região, tem investido em fazer com que muitos crentes priorizem a própria vontade. O crente começa e o diabo fala: ó, está me incomodando, o que eu vou fazer? Eu vou atacar alguém da família deles, eu vou atacar uma área que possa mexer com eles, vou tirar um emprego, vou fazer com que o filho caia, vou fazer alguma coisa para tirar o foco dele. Porque se eu tiro o foco dele, ele não avança. E se ele não avança, eu já estou satisfeito. Foi o que ele quis fazer, tanto com o bispo Wilson, quanto com Daniel, quanto com Geazi e tantos outros. Com o povo de Israel, quando olhou o Mar Vermelho, com o exército de Israel, quando olhou Golias. São muros que colocaram na frente para tentar impedir o avanço da igreja. Quem coloca isso? O principado da região. Então, irmãos, hoje nós precisamos entender que a nossa posição é uma posição de guerreiro, que a nossa posição é uma posição de profeta, que a nossa posição é uma posição de igreja que avança, não uma igreja que fica parada. Já estamos muito tempo parados. As igrejas evangélicas estão muito tempo paradas já, deixaram de avançar, deixaram de conquistar, deixaram de viver o sobrenatural. Por quê? Porque é mais fácil fazer uma oraçãozinha aqui, fazer uma campanhazinha aqui. A Bíblia fala que tem casta de demônio que só sai através de jejum e oração. Tem cura que só vem através de jejum e oração. Eu lembro que Jesus chega na sinagoga e tem uma mulher encurvada há 18 anos. Aquela mulher está daquele jeito. E Jesus chegou para ensinar. E ela não tinha doença. A Bíblia fala que Jesus repreendeu o diabo que estava na vida dela, o inimigo que estava na vida dela. E ela voltou a se descurvar e voltou a andar normal. Por quê? Porque ela estava possessa há 18 anos e estava indo na sinagoga. Sabe, o principado muitas das vezes coloca uma doença, e nós, por não termos percepção espiritual, nós, por não termos uma visão espiritual apurada, nós ficamos: o médico falou que não dá, eu não tenho condições de fazer isso, eu estou desempregado há tantos anos, já estou velho,
Os meus negócios não avançam. Nada do que eu faço vai para frente. Por quê? Porque o diabo tem colocado uma barreira. E nós temos ficado impedidos de ver o sobrenatural de Deus. Porque essa barreira está muito alta. E a gente está com miopia espiritual. Precisamos agora pedir duas coisas. Deus, abra os meus olhos espirituais para que eu possa ver a grande vitória que o Senhor tem para a minha vida. E a segunda coisa, demônio dessa região, sai daí em nome de Jesus. Demônio desse local, sai daí em nome de Jesus. Eu te repreendo agora em nome de Jesus. Demônio dessa rua, sai daí em nome de Jesus. Eu te repreendo agora em nome de Jesus. Se você for analisar, faça um estudo da onde você mora. O que acontece naquela região onde você mora que é muito normal? Tem lugar que as pessoas moram que parece que aquela rua todinha ali tem um monte de gente bêbada. Sabe, parece todo mundo da rua bebe. Aí tu olha assim, gente, eu nunca vi uma rua que tem tanta gente que bebe. É festa todo final de semana, é bebida para lá, bebida para cá. Por quê? Porque o principado daquela região ali é o Zé Pilintra. Entendeu? Aí tu vê assim uma rua onde as menininhas tudo fica andando, desfilando, mostrando as pernas, as menininhas novinhas, engravidando, tudo dia. Que é isso aí? Quem é? É o principado da prostituição. Em outros, o Exu Caveira. Em outros, Maria Mulambo. Em outros, tantos outros. E nós estamos nos importando só conosco. Nós precisamos, como igreja, romper. Porque quando nós rompermos essa barreira, a nossa bênção também vai chegar. Quando nós rompermos a barreira que o principado dessa região tem feito, essa igreja vai avançar. E como vai? Mas o diabo vai fazer de tudo para você não ir. O diabo vai fazer de tudo para você estacionar, para eu estacionar, para falar assim, olha, não presta atenção nisso aí não, foque em outra coisa, depois você ora, sabe? Está acontecendo um negócio mais importante aí dentro da sua casa, e você não está dando atenção. O diabo vai tentar tirar o nosso foco de tudo quanto é jeito, vai tentar cegar a nossa visão de tudo quanto é jeito. Mas nós precisamos amarrar o valente. Enquanto nós não amarrarmos o valente, ele não vai deixar a gente saquear o terreno dele. Então nós precisamos fazer campanha de oração. Aleluia. Nós precisamos buscar e ficar em oração. Nós precisamos jejuar mais. Nós precisamos orar mais, dobrar mais os nossos joelhos. Nós precisamos voltar a acordar de madrugada e orar. Às 3 horas da manhã, às 2 horas da manhã, fazer campanha de oração de madrugada. Nós precisamos subir aos montes, nós precisamos nos consagrar. Marca-se consagração na igreja, vem 2, 3 pessoas. Por quê? Porque a igreja está acomodada e o valente desta terra, ele está cegando a igreja de Jesus. Ele está tampando os olhos da igreja de Jesus. E a igreja de Jesus está dando autoridade a tudo, está dando prioridade a tudo, menos para a obra de Deus, menos para a palavra de Deus. Tudo é mais importante. Aí a casa está desarrumada, eu preciso ficar em casa hoje para arrumar a casa. O meu filho vai fazer prova amanhã, eu preciso ficar em casa hoje. Sabe, eu fiquei o dia todo em casa, mas não deu. Aí de noite agora eu vou estudar com ele. Sabe, irmãos, cuidado. Porque muitas das vezes tem muito crente que não avança, porque o diabo está amarrando o pé dele. Ele, em vez de estar amarrando o diabo, é o diabo que está amarrando ele. Ele, em vez de estar trucidando, o diabo está amarrado no nome de Jesus, capeta, sai daí desse canto, sai. O diabo está amarrando ele. A situação está tão crítica, irmãos, tão crítica, que nós fomos fazer uma visita no domingo, e a pessoa falou assim, pastor, quem veio falar para mim que tem coisa feita para mim foi um casal de macumbeiro. Eu falei, Senhor, o diabo está caguetando o diabo. E a igreja? Aonde está nisso?
está se comportando nisso. Sabe, Jesus quando chegou até lá em Gadá, Jesus chegou próximo do endemoniado, ele não falou nada. A presença de Jesus naquele local, ela irritou o demônio. E ele falou assim: já vem me perturbar, não permita que eu saia dessa região. Por quê? Porque era uma região dominada por ele. A nossa presença, irmãos, não tem perturbado mais o demônio. Por quê? Porque nós estamos acomodados com o príncipe desse século. Nós estamos acomodados com o principado dessa região. A nossa presença não incomoda mais o macumbeiro. A nossa presença não incomoda os espíritos imundos. Nós precisamos voltar a incomodar, irmãos. Porque sobre nós brilha a glória de Deus. E aonde brilha a glória de Deus, o inimigo não pode ficar. Aonde brilha a glória de Deus, o inimigo não pode ter território, irmãos. Nossa luz está ofuscada. Nós precisamos voltar a brilhar a luz de Jesus. E nós só vamos voltar a fazer isso quando nós nos comportarmos como crente que busca, como guerreiros prontos para uma batalha. Guerreiro pronto para uma batalha, irmãos, ele não descansa. Ele está sempre com a armadura posta. Abre em Efésios capítulo 6, verso 11 e 12. Olha o que Paulo fala aos Efésios: vistam-se toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmãos, a nossa luta não é contra o ser humano, a nossa luta não é contra o nosso vizinho, a nossa luta não é contra o médico que nos atende mal, a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra o inimigo que tem tentado travar a sua igreja. Então vista-se de todas as armaduras que Deus tem nos dado. Vistam-se dessas armaduras. Por quê? Porque lá em 1 Pedro 5,8 diz o quê? O diabo, o vosso inimigo, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando uma brecha para quê? Para nos estragar. Sabe, ele não para. Ele não para, ele vai ficar buscando. Ele vai ficar assim, ó: eu quero uma brecha, cadê uma brecha? Eu quero uma brecha, cadê uma brecha? Eu preciso entrar para destruir, eu preciso entrar para destruir. E quando nós baixamos a guarda, ele entra e faz um alvoroço. E quando nós baixamos a guarda, quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de buscar, quando nós deixamos de interceder, quando nós deixamos de nos consagrar, o diabo entra. E quando ele entra, irmãos, aí você tem que falar: só pedir a Deus misericórdia. Porque começa a estrambelhar tudo. Começa a ficar tudo errado. O diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Tem muito crente com a vida destruída porque tem dado brecha ao diabo. Ele anda ao nosso derredor. Crente que não tem a vida espiritual intacta e firme. Crente que não anda com as armaduras de Deus. Crente que não lê Bíblia, crente que não ora, crente que não jejua, crente que não vive uma vida de devocional direita. O diabo tem facilidade de usar ele, de bagunçar a vida dele, de acabar com as promessas de Deus na vida dele. Por quê? Porque ele dá legalidade quando ele não tem autoridade. Ele dá legalidade quando ele deixa de ter autoridade. E ele só pode ter autoridade se ele estiver vestido com as armaduras da fé, as armaduras espirituais. Então, irmãos, a maratona de fé, você precisa se curar, você precisa reerguer os pilares da sua fé, você precisa voltar a orar, você precisa voltar a acordar de madrugada, você precisa voltar, e eu falo isso para mim também. Nós precisamos voltar com intensidade de adoração, de oração, de busca.
Precisamos voltar. Tem consagração, eu vou chegar aqui meia hora antes, eu vou dobrar os meus joelhos, vou ficar 1 hora de joelhos. Se eu perguntar aqui, irmãos, nessa igreja, quanto tempo que a gente não fica 1 hora de joelho, eu tenho certeza que vai ter gente respondendo aqui, tem mais de 1 ano. Se eu perguntar aqui, irmãos, se daqui da igreja, quem já ficou 1 hora de joelho no último mês, eu tenho certeza não, mas eu tenho quase que certeza de que todo mundo vai responder que tem muito tempo que não fica 1 hora de joelho. 1 hora. E o que são 1 hora? Nós perdemos 1 hora, 2 no telefone, respondendo WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Nós perdemos 1 hora de frente com a televisão, vendo filme, série. Perdemos 2, 3 horas. Porque quando nós começamos a ver a série, hoje tem Netflix, nós queremos maratonar. Passamos a madrugada toda vendo, um atrás do outro. Vemos o dia amanhecer, o sol nascer. Mas nós não temos coragem, irmãos, de passar 1 hora de joelho. Nós não temos coragem, irmãos, de jejuar 24 horas. Por quê? Porque eu não aguento, porque eu não sei ficar sem comer, porque, sabe, eu começo a passar mal. O diabo tem cegado muito crente. Precisamos restaurar a nossa fé. Precisamos voltar a fazer loucura por Deus. Precisamos buscar a Deus intensamente. Sabe, nós não podemos aceitar que nós venhamos passar a vida toda sem viver o sobrenatural de Deus aqui nesse lugar. Nós não podemos aceitar que a nossa igreja tem 20 anos, irmãos, e ela não consegue romper. Ela não consegue romper. Por quê? Porque a gente faz tudo a lavantê, sem orar, sem buscar, sem pedir a Deus uma direção. Dá na ideia, a gente, vamos fazer um culto. Dá na ideia, a gente, vamos se reunir para fazer isso. Dá na ideia, vamos sair para evangelizar, irmão. Dá na ideia, vamos fazer uma campanha. Não, vamos fazer as coisas debaixo de oração, pedindo a Deus uma confirmação daquilo. Pedindo a Deus que Ele confirme. Deus, me confirma, porque eu preciso disso. Se o Senhor não me confirmar, enquanto o Senhor não me confirmar, eu não faço. Vai ficar parado, vai ficar sem fazer, mas enquanto o Senhor não me confirmar, Deus, eu não faço, porque fazer por fazer já chega. Andar por andar já chega. Cantar por cantar chega. Vamos romper como igreja guerreira, uma igreja que está vestida para a guerra, está com uma armadura pronta, levantado o escudo da fé, e quando o diabo vem com os dados inflamáveis dele para tentar abalar a nossa fé, ela para no escudo da fé. Quando o diabo tenta nos tirar o foco com os problemas que ele traz, nós temos o escudo da fé alicerçando a nossa fé, fazendo com que bata no escudo e não nos atinja. Porque o escudo é para isso. Eu não fico com pena de bater no escudo, porque o escudo é para isso. Bate no escudo, mas não atinge o meu corpo espiritual. Bate no escudo, mas eu não deixo de orar. O diabo está furioso, ele sempre esteve furioso. O diabo se levantou, ele sempre está de pé. A diferença é que agora você tem buscado mais, e ele tem vindo com mais intensidade. Para quê? Para te fazer recuar. Porque ele sabe que se você avançar, ele não pode te parar. Porque a Bíblia diz que ninguém pode contra a igreja do Senhor. Que nada pode contra a igreja do Senhor. E você e eu, nós somos a igreja do Senhor. Se nós avançarmos e o diabo não conseguir nos parar, ele sabe que ele vai sair derrotado. Você entende? Nada prevalece contra a igreja do Senhor. Repete isso. Nada prevalece. Mais forte. Nada prevalece. Mais forte. Nada prevalece contra a igreja do Senhor. Agora bem forte você fala assim: eu sou a igreja. Glória a Deus. Vamos aplaudir esse Deus bem forte. Nós somos a igreja. Nós somos a noiva de Cristo. Todo investimento do diabo é para você perder o seu foco. É para mim perder o meu foco.
Todo investimento do diabo é para nós sairmos da onde nós estamos. Então vai acontecer, nós vamos começar a orar, nós vamos levantar de madrugada, o diabo vai botar sono, o diabo vai falar, vai começar a botar coisas para você fazer, você vai levantar com o desejo de ler a Bíblia, e o diabo vai começar a botar na tua cabeça aquilo que você tem que fazer, você, depois eu leio, e vai chegar a noite e você não vai ter lido, você vai voltar a dormir, e você não vai ter lido, por quê? Porque o diabo tem colocado ciladas na nossa frente e nós temos caído com facilidade. Com facilidade. Isso que é o mais triste. Então, se nós não conseguirmos romper essa barreira, se nós não amarrarmos o valente desse mundo, se nós não começarmos a amarrar o valente dessa região, nós não vamos conseguir saquear o terreno do inimigo. Daniel começou a orar. E o anjo, depois de muito tempo, ele chega e fala: Daniel, desde quando você começou, desde quando você se colocou à disposição, Deus tem te ouvido. Jarley, desde quando você se colocou à disposição, Deus tem te ouvido. Rosângela, desde quando você se colocou à disposição, Deus tem te ouvido. Pastora Francineide, desde quando a senhora se colocou à disposição, Deus tem te ouvido. Igreja, desde quando nós nos colocamos à disposição, Deus tem nos ouvido. Mas o diabo tem feito muitos de nós ficarmos cegos. Desde quando nós nos colocamos à disposição para ler a Bíblia, para adorar a Deus, para evangelizar, para curar, para libertar, Deus tem nos ouvido. Mas o que o diabo faz? Vem cá, Yuri, rapidinho, você que é o menor. Acho que você é menor que a Yuri, né? Tá aqui, ó. O diabo faz isso aqui, quer ver? Vem cá. Vem cá, Yuri, tu é maior que ele. O Yuri nos representa. O Jarei fica aqui na frente do Yuri. Isso, na frente do Yuri, de frente com ele. Pode vir, sobe aqui, sobe aqui. O Jarei representa o muro. Tu consegue ver a Cleide? Tenta olhar para lá. Olha lá. Não consegue por quê? O diabo tem feito isso, colocado uma barreira, impedindo nós avançarmos e ver a bênção de Deus na nossa vida. E ele vai tentar vir para cá, ele não vai conseguir ver, enquanto ele não começar a orar, intensificar em oração, em consagrar, para que Deus quebre, que Deus amarre o valente, que Deus queime a potestade daquele lugar, ele não vai avançar. Pode sentar em nome de Jesus. Então, irmãos, é tempo de nós intensificarmos. Sabe, às vezes nós até perdemos a esperança da promessa de Deus se cumprir na nossa vida. Já até perdemos. Mas por quê? Porque o diabo tem colocado tanta barreira na nossa frente, que a gente está que nem aquela mulher que viu o profeta, né? E falou assim: vamos fazer uma casa do profeta. E depois da casa feita, o profeta pergunta o que ela quer, ela fala nada. Sabe, eu não tenho mais esperança de nada, eu não quero nada, eu estou bem do jeito que eu estou. E ele insiste, e ele pergunta a Geazi: e aí? O que essa mulher precisa? Olha, ela não tem filho, mas ela falou que não precisava de nada. Se ela não tem filho, por que ela não falou que precisava de um filho? Porque a esperança dela já estava morta. O sonho dela já estava morto. O esposo dela já era velho, ela já era de idade. Sabe? E ela já estava muito desesperançosa. E aí o profeta fala para ela: olha, no tempo determinado de uma gestação, você terá o seu filho em suas mãos. Aí ela, surpreendentemente, ela solta um: ah, Senhor, não me prometa tal coisa. A esperança voltando, a esperança ressuscitando. Por quê? Porque agora ele estava derrubando os muros do diabo que impedia ela de ter esperança. Sabe, irmãos, tem muita igreja, igreja, que já tem perdido a esperança do sonho. Por quê? Porque o diabo já botou um tapume tão grande que parece até a muralha da China. Parece até de espessura e de tamanho. A muralha já não consegue ver do outro lado. Não consegue ver, não tem uma brechinha para ela conseguir alcançar. Por quê? Porque o diabo já consolidou na vida dela que ela é uma derrotada. E é crente, e ouve a palavra dizendo que ela é mais que vencedora, mas ela não consegue avançar. Por quê? Porque o diabo daquela região, o demônio daquela região, o principado daquela região, ela não consegue amarrar ele, não consegue tirar ele de perto da casa dela, de dentro da casa dela, de dentro, sabe, dos arredores da casa dela. É necessário nós nos levantarmos como igreja, guerreiras, e avançarmos. E avançarmos. Não para.
Continua. Está difícil? Continua. Está quase impossível? Continua. Por quê? Porque Deus é o teu consolo e o teu refúgio. Deus é o socorro bem presente na hora da tribulação. Deus é quem faz você avançar. E Ele enviou o Espírito Santo para nos direcionar ao caminho que nós precisamos ir. Então se levanta como guerreiro, como uma igreja guerreira. E para de colocar empecilhos de viver o sobrenatural de Deus. A partir de hoje a sua oração vai ser: Deus, amarra o principado dessa região. Demônio, sai daí em nome de Jesus. A partir de hoje você vai fazer propósito de oração com Deus. Vai voltar a fazer isso. Vai avivar a sua fé. Você vai interceder por pessoas que estão precisando de cura. E essas pessoas precisam ser curadas. Porque se nós não estamos fazendo isso, irmãos, nós não estamos cumprindo a nossa posição, o nosso papel de igreja. Se nós não estamos expulsando o demônio, se nós não estamos curando, se nós não estamos avançando, nós não estamos cumprindo o nosso papel de igreja. É necessário nós cumprirmos o nosso papel de igreja, para nós querermos buscar o nosso reino lá em cima no céu, a nossa casa, o nosso canto lá em cima no céu. Porque vai para lá quem? Quem for fiel até a morte. Vai para lá quem? Quem permanecer até o fim. Vai para lá quem? Ao que vencer, ao vencedor darei. Guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Quer dizer, vai para lá uma igreja que guarda os princípios. Vai, em meu nome você curará enfermos, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome o diabo não prevalecerá contra a igreja do Senhor. O diabo não prevalecerá contra você. O diabo não prevalecerá contra mim. O diabo não prevalecerá contra a gente. Nós precisamos avançar. Nós precisamos. Pastor, mas eu trabalho o dia todo. É tão difícil eu ficar uma hora de joelho. Meu joelho dói, sabe? Eu não consigo ler a Bíblia porque me dá sono, sabe? Eu começo a fazer jejum, mas aí eu esqueço. Eu começo a fazer jejum, mas eu não aguento, me dá muita fome. Ah, pastor, eu não consigo ficar sem tomar meu cafezinho de manhã. Sabe, meu pãozinho sagrado de todos os dias. Amém. Você vai continuar vivendo o que você está vivendo. O natural. Porque o sobrenatural é para quem abre mão da vontade e vive a vontade de Deus. O sobrenatural não é para pessoas naturais. O sobrenatural são para pessoas sobrenaturais. E pessoas sobrenaturais não se detêm ao naturalismo desse mundo. Não se detêm ao naturalismo desse mundo. Eu tinha um sério problema, eu não sei se era psicológico, eu não sei qual era, que eu ficava sem comer comida de sal, me dava uma dor de cabeça anormal, e eu falei assim: meu irmão, eu vou jejuar 3 dias, eu não quero saber de dor de cabeça. E eu comecei a jejuar e passei 3 dias sem dor de cabeça. Eu ficava sem comer comida de sal, irmão, ficava assim, eu passava o almoço, né? Dava 2, 3 horas, me dava uma dor de cabeça, que eu, meu Deus do céu, que dor de cabeça é essa? Eu não tinha remédio que passasse aquilo. Aí eu comia uma colherzinha de arroz e feijão, acabou a dor de cabeça. Falei, não, isso não pode me impedir de jejuar, não pode. Eu comecei, e hoje, para a glória de Deus, irmão, eu vou jejum e não tenho mais dor de cabeça. Porque se eu me prender ao que o meu corpo natural consegue, eu não vou viver o que Deus quer na minha vida. Esse negócio de, eu não consigo ficar sem tomar um cafezinho. Aquele cafezinho de manhã é sagrado, pastor. Se eu não tomo um cafezinho, me dá até dor de cabeça, eu fico tonto, não saio nem de casa. Cuidado. Quer ver o sobrenatural? Se comporte como uma pessoa sobrenatural, como um crente sobrenatural. Não deixe o cansaço te bater, não deixe a fome te abater, não deixe o diabo te abater. Porque contra você, só quem pode prevalecer é você mesmo. Contra você, só quem pode te abater é você mesmo. Porque a Bíblia diz que contra a igreja do Senhor as portas do inferno não prevalecerão. E aí a grande pergunta que fica, para nós fecharmos,
Então por que as portas do inferno têm prevalecido contra a igreja de Deus? Por quê? Por quê? Nós falamos hoje. Porque a igreja está acomodada. A igreja não quer batalhar. Ela só quer ir morar no céu. Sabe? Ela só quer ir morar no céu, sentadinha no banco dela. Vem para a igreja religiosa. Uma igreja religiosa. Vem, adora, terminou, cumprimenta os irmãos. Tem uma festinha de ação de graça, a gente vai lá. Tal. Irmãos, quanto tempo você não faz um jejum de 8 horas? Não sei. Jejum para quê? Eu não consigo ficar sem tomar um cafezinho. Irmão, quanto tempo que você não ora 1 hora de joelhos? Nunca nem orei. Se eu ficar 1 hora de joelho, eu durmo, pastor. Aí você entende o porquê a igreja não tem rompido e a porta do inferno tem prevalecido. Por quê? Então vamos nos comportar como igreja em nome de Jesus. Vamos nos comportar como igreja verdadeira em nome de Jesus. Vamos avançar em nome de Jesus. Não deixe o diabo te parar, não. E eu falo para mim, não deixe o diabo parar, não. Porque o que bate aí, bate aqui. O diabo tem cegado muita gente, irmãos. Em tudo. No lado familiar, no lado profissional, no lado financeiro, sabe? No lado espiritual. É um tal de nada a ver que entra na igreja. Sabe, isso pode, tem nada a ver. Tem nada a ver. Isso pode, tem nada a ver. Então, irmãos, o nada a ver pode impedir que nós venhamos alcançar o sobrenatural de Deus. A nossa falta de fé, a nossa falta de princípios, a nossa falta de batalha pode impedir. A nossa falta de fidelidade pode impedir. Eu vou voltar a fazer quando passar tudo isso. Não espera não, porque nunca vai passar. Determina no seu coração, vou fazer a partir de hoje, e que o resto é o resto. Vou priorizar o que é de Deus. O que é de Deus, eu não toco mais. Tem uma palavra que tem ardido dentro do meu coração, e eu tenho certeza que o Espírito Santo tem feito isso, porque às vezes a gente quer ser muito bonzinho, né? Quer ser muito amigo. E Deus, ele tem uma palavra sobre Eli, o profeta, que ele fechou os olhos para os filhos dele. E os filhos dele ficavam pecando dentro do templo. Os filhos dele ficavam fazendo o que desagradava a Deus. E por causa de ele não repreender os filhos, Deus se afastou, tirou ele da presença dele. Ele virou um profeta que não tinha a presença de Deus, que não ouvia Deus. Por quê? Porque, sabe, ele foi deixando ficar relaxado. Muitas das vezes, irmãos, porque a gente fecha os olhos para o nada a ver, fecha os olhos para é normal, é coisa dessa época, a gente fica sem sentir a presença de Deus. O Espírito de Deus se afasta de nós, porque o Espírito de Deus, segundo a Bíblia, ele é manso como a pomba, mas ele é prudente como a serpente. Entende? Então, se tu bater o pé, ele, se tu pensar no pecado, ele, se ele sentir cheiro do pecado, se ele sentir cheiro de que você está indo pelo caminho errado, não tem presença de Deus ali, não tem Espírito de Deus ali. É um sepulcro caiado. Às vezes fala bonito, ora bem, anda bem, consegue, sabe, canta bem, toca bem, mas não tem presença de Deus. Então vamos restaurar os princípios. O que é de Deus precisa ser santificado. O que é de Deus precisa ser santificado. Josué capítulo 5, verso 3, ou em verso 3, verso 5, diz assim, santificai-vos hoje, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então é tempo de nós nos santificarmos hoje, porque as maravilhas só serão feitas amanhã. É tempo de nós nos santificarmos, buscarmos a presença de Deus em tempo e fora de tempo. Buscarmos Deus face a face todos os dias, repreender o mal desse século. Não permitir que a sua mente fique entranhada nas coisas desse mundo. Venha se libertar disso.
Para quê? Para que amanhã os milagres comecem a acontecer na nossa vida, no nosso meio, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, senão eu vou embora e a gente não vai embora.